Capítulo 11. Passei a segunda-feira atordoada. Fui de aula em aula, à espera do sinal da saída no final do dia. Tinha ligado para o hospital antes de ir para a escola. Haviam me informado que Véia estava sendo conduzida para o centro cirúrgico. O braço esquerdo fora quebrado durante a agressão. Como o osso não estava no lugar, ela precisava de cirurgia. Eu queria vê-la, mas não seria possível até o final da tarde, quando passaria o efeito da anestesia e ela seria transferida para um quarto particular. Era especialmente importante que eu ouvisse sua versão do ataque antes que ela se esquecesse dos detalhes ou resolvesse caprichar neles. Qualquer lembrança poderia preencher as lacunas e me ajudar a compreender quem poderia ter feito aquilo. Enquanto as horas avançavam lentamente e a manhã se transformava em tarde, parei de pensar em Véia e me concentrei na garota na porta da Victoria's Secret. Quem era ela? O que queria? Talvez fosse apenas uma coincidência perturbadora que Véia tivesse sido agredida minutos depois de eu ter visto a garota segui-la, mas meu instinto dizia que não. Eu queria ter mais detalhes sobre a aparência dela. O suéter volumoso com capuz e o jeans, combinados com a chuva, tinham colaborado para que ficasse bem disfarçada. Pelo que eu sabia, poderia ter sido Marcie Millar. Mas lá no fundo não me parecia que essa fosse a resposta certa. Passei por meu armário para pegar o livro de biologia e em seguida me dirigi para a última aula do dia. Entrei na sala e logo percebi que a cadeira de Pat estava desocupada. Normalmente, ele chegava no último momento possível, junto com o último sinal, mas a campainha soou, o técnico assumiu posição diante do quadro negro e começou a discorrer sobre o equilíbrio. Fiquei pensando sobre a cadeira vazia de Pat. Uma vozinha no fundo da minha cabeça especulava que talvez sua ausência tivesse ligação com a agressão à Véia. Era um pouco estranho que ele faltasse à aula justo na manhã seguinte. E eu não conseguia me esquecer do calafrio gélido que sentira momentos antes de olhar para fora da loja e perceber que estava sendo vigiada. Todas as vezes que havia sentido aquilo era porque estava perto de Pat. A voz da razão rapidamente eximiu Pat de qualquer envolvimento. Ele podia estar resfriado. Ou ter ficado sem gasolina a caminho da escola e estar parado a quilômetros de distância. Ou talvez as apostas estivessem quentes no fliperama do boi e ele tivesse chegado à conclusão de que era mais proveitoso jogar sinuca do que passar uma tarde aprendendo as complexidades do corpo humano. Ao final da aula, o técnico me abordou enquanto eu saía pela porta. Espere um minuto, Nora. Virei-me e coloquei a mochila no ombro. Sim? Ele me entregou uma folha de papel dobrada. A sorta, Greene passou por aqui antes da aula e me pediu que lhe entregasse isso, disse ele. Peguei o bilhete. Senhorita Greene? Não tinha professora alguma com esse nome. A nova psicóloga da escola. Ela acaba de substituir o Dr. Hendrickson. Desdobrei a folha e li o bilhete rabiscado nela. Querida Nora. Estou substituindo o Dr. Hendrickson na função de psicóloga da escola. Reparei que você perdeu as 2 últimas sessões com o Dr. H. Por favor, venha logo me visitar para que possamos nos conhecer. Já enviei uma carta para sua mãe, informando a mudança. Atenciosamente. Senhorita Greene. Obrigada, disse ao técnico, dobrando o papel até que ficasse pequeno o bastante para caber no bolso. No corredor, misturei-me à multidão. Não adiantava protelar, precisava ir percorrer os corredores que conduziam até a porta fechada da sala do Dr. Hendrickson. De fato, havia uma nova placa com um novo nome. O metal polido reluzia na porta de carvalho sem graça, SRTA, de Greene, psicóloga. Bati na porta, e um momento depois ela se abriu. A sorta, Greene tinha uma pele impecavelmente pálida, olhos azuis como o mar, boca voluptuosa, cabelos louros finos e lisos, que iam até os cotovelos e estavam partidos ao meio, e rosto ovalado. Na ponta do nariz, um óculos gatinha turquesa. Vestia-se com formalidade, saia lápis cinza e blusa de seda cor-de-rosa. A silhueta era esguia, mas feminina. Não podia ser mais do que 5 anos mais velha do que eu. Você deve ser Nora Gray. Parece muito com o retrato guardado em sua pasta, disse ela. Apertando minha mão com firmeza. A voz era brusca, mas sem rudeza profissional. Deu um passo para trás e fez um sinal para que eu entrasse na sala. Você quer tomar algo, suco, água? Perguntou. O que aconteceu com o Dr. Hendrickson? Decidiu aposentar-se mais cedo. Eu estava de olho nesse emprego há algum tempo, e por isso não quis perder a oportunidade. Estudei na Florida State, mas cresci em Portland, e meus pais ainda moram por aqui. É bom estar perto da família novamente. Examinei a pequena sala.
Havia mudado drasticamente desde a última vez em que eu estivera ali, algumas semanas antes. As estantes que cobriam as paredes agora estavam repletas de livros de capa dura com temas acadêmicos, mas sem muita personalidade, todos encadernados em cores neutras e adornados com letras douradas. O Dr. Hendrickson aproveitava as prateleiras para exibir retratos da família, mas não havia qualquer foto da vida particular da Sorta Greene. A mesma samambaia pendia perto da janela, mas sob os cuidados do Dr. Hendrickson ela era mais marrom do que verde. Bastaram alguns dias com a Sorta Greene para que parecesse saudável e cheia de vida. Havia uma poltrona cor-de-rosa do outro lado da mesa e várias caixas empilhadas em um canto. Sexta foi meu primeiro dia, ela explicou, ao ver meus olhos pousarem sobre as caixas. Ainda estou desempacotando. Sente-se, por favor. Tirei a mochila e sentei na poltrona. Nada naquela pequena sala me dava qualquer indicação sobre a personalidade da Sorta Greene. Havia uma pilha de pastas sobre a mesa, não muito organizada, mas nada bagunçada também, e uma caneca branca com o que parecia ser chá. Não havia vestígio de perfume ou de aromatizador de ambientes. A tela do computador estava apagada. A Sorta Greene agachou-se diante de um arquivo atrás da mesa, retirou de lá uma pasta novinha em folha e escreveu meu nome na aba com caneta hidrocor preta. Colocou a pasta sobre a mesa, próximo à antiga, que tinha algumas manchas de café da caneca do Dr. Hendrickson. Passei o fim de semana inteiro examinando as fichas do meu colega. Disse ela, cá entre nós, a letra dele me deu enxaqueca. Por isso, vou copiar tudo. Fiquei impressionada por ele não usar computador para digitar as anotações. Quem ainda escreve à mão nos dias de hoje? Ela se acomodou na cadeira giratória, cruzou as pernas e sorriu para mim educadamente. Bem, por que não me conta um pouquinho sobre seus encontros com o Dr. Hendrickson? Mal pude decifrar as anotações dele. Ao que parece vocês dois andaram conversando sobre seus sentimentos em relação ao novo emprego de sua mãe. Não é tão novo assim. Ela trabalha há 1 ano. Ela costumava ser mãe em tempo integral, certo? E, depois do falecimento de seu pai, passou a trabalhar em tempo integral. Ela forçou a vista para contemplar uma folha de papel guardada em minha pasta. Ela trabalha para um leiloeiro, certo? Aparentemente, coordena leilões de bens em toda a costa. A Sorta Greene olhou para mim por cima dos óculos. Isso deve exigir que ela passe muito tempo fora de casa. Nós queríamos permanecer em nossa casa de fazenda, eu disse, em um tom que beirava o defensivo, mas não conseguiríamos arcar com a hipoteca se ela arranjasse um emprego na região. Eu não costumava exatamente adorar minhas sessões com o Dr. Hendrickson, mas me peguei ressentida por ele ter se aposentado e me abandonado nas mãos da Sorta Greene. Ela estava começando a me dar nos nervos e parecia ser muito atenta aos detalhes. Senti que estava doida para cavucar os cantos mais obscuros da minha vida. Sim, mas você deve se sentir muito solitária lá. Temos uma empregada que fica comigo todos os dias até às 9 ou 10 da noite. Mas uma empregada não é o mesmo que sua mãe. Fitei a porta. Nem tentei ser discreta. Você tem um grande amigo? Um namorado? Alguém com quem conversar nas situações em que sua empregada não se enquadra? Ela afundou um saquinho de chá na caneca e então a ergueu para dar um gole. Tenho uma grande amiga. Decidi dizer o mínimo possível. Quanto menos falasse, mais curta seria a sessão. Quanto mais curta a sessão, mais rapidamente eu poderia visitar véi. Ela ergueu as sobrancelhas. Namorado? Não. Você é uma garota atraente. Imagino que deva despertar interesse no sexo oposto. Olhe só, disse com o máximo de paciência possível. Eu aprecio muito o que está tentando fazer, mas eu tive exatamente a mesma conversa com o Dr. Hendrickson há 1 ano, quando meu pai morreu. Reencená-la não ajuda. É como voltar no tempo e reviver tudo. Sim, foi uma situação trágica e horrível, e lido com ela todos os dias. Mas o que eu realmente preciso agora é virar a página. O relógio na parede tic-taqueava entre nós duas. Bem, disse a Sorta Greene finalmente, forçando um sorriso. É muito proveitoso conhecer seu ponto de vista, Nora. É isso que estou tentando compreender o tempo todo. Vou fazer uma anotação sobre seus sentimentos na ficha. Há mais alguma informação que gostaria de me passar? Não. Sorri, para confirmar que eu realmente estava indo bem. Ela folheou mais algumas páginas da minha ficha. Eu não tinha a mínima ideia do que tratavam as observações que o Dr. Hendrickson imortalizara ali, e não queria esperar para descobrir. Tirei minha mochila do chão e escorreguei para a beirada da poltrona.
Não queria interromper nada, mas preciso estar em outro lugar às 4. É? Não estava com a menor vontade de falar sobre a agressão à véia para a sorta, Green. Preciso fazer uma pesquisa na biblioteca. Para qual matéria? Respondi a primeira que me passou pela cabeça. Biologia. Falando de matérias, como estão indo seus estudos? Alguma preocupação nessa área? Não. Ela virou mais algumas páginas. Excelentes notas, observou. Aqui diz que você está monitorando seu colega de biologia Pat Cipriano. Ela ergueu o olhar, querendo aparentemente que eu confirmasse a informação. Fiquei surpresa que a monitoria fosse tão importante que merecesse entrar nos registros da psicóloga da escola. Até agora, não tivemos nenhuma reunião. Desencontro de agendas. Dei de ombros como se dissesse sobe como é? Ela pousou a pasta na mesa, arrumando todas as folhas de papel soltas até formarem uma pilha organizada, que em seguida inseriu na nova pasta com a etiqueta que escrevera. Para ser justa com você, vou falar com o Sr. MC Conalg e conversar sobre alguns parâmetros para essas aulas de reforço. Gostaria que todos os encontros acontecessem aqui na escola, sob a supervisão direta de um professor ou de outro membro do corpo docente. Não quero que você estude com Pat fora da escola. Principalmente, não quero que vocês dois se encontrem a sós. Senti um calafrio. Por quê? O que está acontecendo? Não posso falar sobre isso. A única razão que eu podia imaginar para ela não querer que eu ficasse sozinha com Pat era porque ele era perigoso. Meu passado pode assustá-la, ele me dissera na plataforma de embarque do Arcanjo. Obrigada por aparecer. Não vou mais prendê-la, disse a sorta, Green. Ela andou até a porta e a manteve aberta com a ajuda do quadril estreito. Abriu um sorriso de despedida, mas me pareceu forçado. Depois de sair da sala da sorta, Green, liguei para o hospital. A cirurgia de véia havia acabado, mas ela ainda estava na sala de recuperação e não poderia receber visitas até às 7 da noite. Consultei o relógio do celular. Faltavam 3 horas. Encontrei o Fiat no estacionamento dos alunos e me joguei dentro dele, na esperança de que passar a tarde na biblioteca, debruçada sobre o dever de casa, tirasse da minha cabeça aquela longa espera. Fiquei a tarde toda na biblioteca, e, antes que pudesse perceber, os ponteiros do relógio da parede haviam avançado silenciosamente. Já anoitecia. Meu estômago roncou no silêncio do ambiente. Lembrei-me da máquina de lanches que ficava logo na entrada. O final do dever de casa podia esperar um pouco, mas ainda havia um trabalho que exigia a ajuda dos equipamentos da biblioteca. Em casa, minha internet era discada e o meu computador, um IBM ultrapassado. Para não arrancar os cabelos desnecessariamente, eu preferia usar o computador do laboratório de informática da biblioteca. Precisava escrever uma resenha sobre a peça Otelo que deveria estar na mesa do editor do E-Zine às 9 da noite. Combinei comigo mesma de ir procurar algo para comer depois de acabá-la. Juntei meus pertences e me encaminhei ao elevador. Dentro da cabine, apertei o botão para fechar a porta, mas não indiquei de imediato o andar. Peguei o celular e liguei de novo para o hospital. Olá, saudei a enfermeira que atendeu o telefone. Minha amiga está se recuperando de uma cirurgia, e quando liguei mais cedo disseram que ela voltaria para o quarto esta noite. O nome dela é Véia Sky. Houve uma pausa e o ruído de teclas de computador. Parece que ela será levada para um quarto particular em 1 hora. Quando termina o horário de visitas? Às 8. Muito obrigada, desliguei e apertei o botão do 3º andar, começando a subida. No 3º andar, segui a sinalização para as coleções de periódicos, na esperança de me inspirar depois de ler algumas resenhas do jornal local. Com licença, dirigi-me para a bibliotecária na mesa das coleções. Estou tentando encontrar exemplares do Portland Press Herald do último ano. Em especial, a coluna de peças de teatro. Não mantemos nada tão atual nesta seção, explicou-me, mas, se procurar na internet, acredito que encontrará no site do próprio Portland Press Herald. Vá em frente naquele corredor atrás de você e lá, à esquerda, encontrará o laboratório de mídia. No laboratório, acessei um dos computadores. Estava a ponto de mergulhar na tarefa quando uma ideia passou pela minha cabeça. Como não havia pensado naquilo antes? Depois de confirmar que ninguém me observava, procurei no Google por Pat Cipriano. Talvez encontrasse alguma informação que pudesse lançar luz sobre o passado dele. Ou talvez ele mantivesse um blog. Os resultados da busca foram decepcionantes. Nada. Nada no Facebook, nada no MySpace, nenhum blog.
Era como se ele não existisse. Qual é a sua história, Pat? Murmurei. Quem é você, de verdade? Meia hora mais tarde já tinha lido diversas resenhas teatrais, e meus olhos estavam cansados. Ampliei minha busca online para que incluísse todos os jornais do Maine. Surgiu um link para o jornal da escola Kingorno Prep. Alguns segundos se passaram antes que eu percebesse de onde conhecia aquele nome. Elliot estudava em Kingorno Prep antes de ser transferido. Por um capricho, resolvi visitar o link. Se a escola era tão importante quanto dizia Elliot, provavelmente tinha um jornal digno de respeito. Cliquei no link. Rolei com o mouse pela página dos arquivos e escolhi aleatoriamente a data de 21 de março. Um segundo depois a manchete estava na tela. Estudante submetido a interrogatório para esclarecer assassinato em Kingorno Prep. Aproximei minha cadeira do computador, atraída pela ideia de ler algo mais excitante do que resenhas de teatro. Foram retiradas as acusações contra o aluno de 16 anos da Kingorno Preparatório que prestou depoimento no inquérito do que ficou conhecido como o enforcamento de Kingorno. Depois que o corpo de Kirsten Alverson, de 18 anos, foi encontrado pendurado em uma árvore no campus da escola, a polícia colocou sob suspeita o aluno do segundo ano Elliot Saunders, visto com a vítima na noite de sua morte. Meu cérebro digeriu a informação lentamente. Elliot foi interrogado em uma investigação de assassinato? Kirsten trabalhava como garçonete no Blind Joe's. A polícia confirmou que a garota e Elliot foram vistos caminhando juntos pelo campus tarde da noite no sábado. O corpo de Kirsten Alverson foi encontrado na manhã de domingo. Elliot Saunders foi liberado na segunda-feira, depois de ser encontrado um bilhete suicida no apartamento da vítima. Encontrou alguma informação interessante? Dei um pulo ao ouvir a voz de Elliot atrás de mim. Girei na cadeira e o vi apoiado no batente da porta. Os olhos estavam ligeiramente apertados, a boca, sem expressão. Uma sensação gelada me invadiu, como se fosse um rubor, só que ao contrário. Deslizei a cadeira de rodinhas ligeiramente para a direita, tentado me colocar diante do monitor do computador. Estou acabando o dever de casa. E você? O que está fazendo? Não ouvi você entrar. Há quanto tempo está aí? O ritmo das minhas palavras estava fora de controle. Elliot afastou-se da porta e entrou no laboratório. Tateei cegamente em busca do botão que liga e desliga o monitor. Falei. Estou tentando caprichar na inspiração para a resenha de uma peça que devo entregar para meu editor hoje, mais tarde. Ainda estava falando rápido demais. Onde estava o botão? Elliot olhou ao redor. Resenhas de teatro? Meus dedos esbarraram em um botão, e ouvi o som do monitor desligando nas minhas costas. E aí, o que você está fazendo por aqui? Estava passando quando a vi. Algum problema? Você parece apreensiva. Ah, hipoglicemia. Coloquei meus papéis e livros em uma pilha e os empurrei para dentro da mochila. Não como nada desde o almoço. Elliot pegou uma cadeira próxima e a arrastou para perto da minha. Ele se sentou nela com um encosto para frente, contra o qual se inclinava para ficar mais perto, invadindo meu espaço. Talvez eu possa ajudá-la a fazer a resenha. Recuei. Puxa, você é muito legal, mas já estava encerrando por hoje. Está numa boa hora para parar. Deixe que eu pago o jantar, disse ele. Não tem um restaurante bem na esquina? Muito obrigada, mas minha mãe estará me esperando. Ela ficou fora a semana inteira e volta hoje. Fiquei em pé e tentei passar por ele. Ele estendeu o celular, que me atingiu no umbigo. Ligue para ela. Baixei os olhos até o telefone e inventei uma desculpa. Não tenho permissão para sair em dia de aula. Existe uma coisa chamada mentira, Nora. Diga a ela que o dever de casa está demorando mais do que você esperava. Diga que precisa passar mais uma hora na biblioteca. Ela nem vai perceber. A voz de Elliot tinha assumido um tom que eu nunca ouvira antes. Os olhos azuis transmitiam uma frieza que eu até então desconhecia. A boca parecia mais fina. Minha mãe não gosta que eu saia com garotos que ela não conhece, disse. Elliot sorriu, mas não havia simpatia. Nós dois sabemos que você não liga muito para as regras da sua mãe, já que estava comigo no Delphi no sábado à noite. Eu tinha pendurado a mochila no ombro e agarrava a alça. Não disse nada. Passei por Elliot e saí apressada do laboratório, lembrando que se ele ligasse o monitor veria o artigo. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Quando estava no meio do corredor, chegando na seção de coleções, ousei olhar para trás.
As paredes de vidro revelavam que o laboratório estava vazio. Elliot tinha desaparecido. Voltei até o computador, alerta para o caso de ele reaparecer. Liguei o monitor, e a matéria sobre a investigação do assassinato ainda estava lá. Mandei uma cópia para a impressora mais próxima e depois a guardei dentro de meu fichário. Desliguei o computador e saí correndo. Capítulo 12. Celular vibrou em meu bolso e, depois de confirmar que a bibliotecária não estava me olhando de cara feia, atendi. Mãe? Boas novas, disse ela. O leilão terminou cedo. Peguei a estrada 1 hora antes do previsto e logo chegarei em casa. Onde você está? Oi. Só estava esperando você mais tarde. Estou saindo da biblioteca. Como estava o norte de Nova York? Cansativo. Ela riu, mas parecia exausta. Mal consigo esperar a hora de ver você. Procurei um relógio. Queria parar no hospital e ver Véi antes de ir para casa. Só tem um problema, falei para minha mãe. Preciso visitar Véi. Talvez me atrase uns minutinhos. Serei rápida, prometo. Claro. Detectei um levíssimo desapontamento em sua voz. Alguma novidade? Recebi seu recado de manhã falando da cirurgia. A cirurgia acabou. Vão levá-la para o quarto a qualquer momento. Nora. Ouvi surgir uma nota de emoção. Estou tão feliz que não tenha sido você. Não suportaria que qualquer coisa lhe acontecesse. Principalmente depois que seu pai, ela não conseguiu terminar a frase. Estou aliviada porque nós duas estamos em segurança. Mande um beijo para Véi. Até logo, querida. Beijos e abraços. Eu amo você, mãe. O centro médico de Coldwater fica em um prédio de tijolos vermelhos de 3 andares, com uma passarela coberta que conduz até a entrada principal. Passei pelas portas giratórias de vidro e parei na recepção para perguntar por Véi. Fui informada de que ela havia sido transferida para o quarto 30 minutos antes e que as visitas se encerrariam dali a 15 minutos. Encontrei o elevador e apertei o botão para subir até o andar. Empurrei a porta do quarto 207. Véi, puxei atrás de mim um buquê-balões de gás, atravessei um pequeno corredor e encontrei Véi recostada na cama com o braço esquerdo engessado repousando sobre o corpo. Olá! Exclamei quando vi que ela estava acordada. Véi soltou um suspiro profundo. Adoro drogas. Juro. São incríveis. Melhores do que um cappuccino do Enzo. Ei, ficou bonito. Cappuccino do Enzo. É um sinal. Meu destino é ser poeta. Quer ouvir mais? Sou boa em improvisos. Ah? Uma enfermeira entrou rápida como um raio e ajeitou o soro de Véi. Está se sentindo bem? Perguntou a Véi. Deixe para lá essa história de poeta, disse Véi. Meu destino é ser uma comediante. Toque, toque. O que é isso? Perguntei. A enfermeira revirou os olhos. Quem bate? Pegue, disse Véi. Que pegue? Pegue a toalha que vamos para a praia. Talvez fosse melhor ela tomar um pouquinho menos de analgésicos, falei para a enfermeira. Tarde demais. Acabei de lhe dar outra dose. Espere para ver como ela vai estar daqui a 10 minutos. A mulher saiu tão rápido quanto entrou. E então? Perguntei a Véi. Qual é o veredito? O veredito? Meu médico é um babaca. Parece muito com um Umpa-Lumpa. Não faça essa cara. Da última vez que passou por aqui, começou a fazer a dança da galinha. E não para de comer chocolate. Principalmente bichinhos de chocolate. Sabe aqueles coelhos de chocolate que estão vendendo para a Páscoa? Foi o jantar do Umpa-Lumpa. Almoçou um pato de chocolate com uma guarnição de docinhos de marshmallow amarelo em formato de pintinhos. Estava falando sobre o veredito, apontei para toda a parafernália médica que a cercava. Ah! Um braço quebrado, concussão, cortes, hematomas e ferimentos variados. Graças a meus reflexos rápidos, consegui pular para longe antes que danos maiores fossem causados. Quando se trata de reflexos, sou como um gato. Sou a mulher gato. Sou invulnerável. Ele só me pegou por causa da chuva. Gatos não gostam de água. Ela nos prejudica. É nossa criptonita. Sinto tanto, disse para Véi com sinceridade.
Eu é que deveria estar num leito de hospital. E ficar com todas as drogas. Não, não. Nem pensar. A polícia encontrou alguma pista? Perguntei. Na dica de nada. Nenhuma testemunha? A gente estava no cemitério no meio da maior tempestade, argumentou véi. A maioria das pessoas normais estava entre quatro paredes. Ela estava certa. A maioria das pessoas normais estava entre quatro paredes. Naturalmente, véi e eu nos encontrávamos do lado de fora, junto com a misteriosa garota que seguiu véi na saída da Victoria's Secret. Como foi que aconteceu? Indaguei. Eu estava caminhando para o cemitério, como tínhamos planejado, quando de repente ouvi passos se aproximando pelas minhas costas, e explicou véi. Quando olhei para trás, foi tudo muito rápido. Vi um revólver de relance e o cara apontando a arma para mim. Como contei aos policiais, meu cérebro não estava exatamente me mandando registrar todos os detalhes da aparência dele. Estava pensando, caramba. Vou levar um tiro. O sujeito grunhiu, deu umas 3 ou 4 coronhadas em mim, pegou minha bolsa e saiu correndo. Eu estava mais confusa do que nunca. Peraí, era um cara? Você viu o rosto dele? Claro que era um cara. Tinha olhos cinzentos. Como carvão. Mas foi tudo que vi. Ele usava uma máscara de esquiador. Quando ouvi a menção à máscara de esquiador, meu coração disparou. Era o mesmo sujeito que tinha pulado na frente do carro de véi, eu tinha certeza. Eu não havia imaginado nada, véi era a prova. Lembrei-me de como todos os sinais da batida haviam desaparecido. Talvez essa parte também não fosse imaginação. Esse cara, não importava quem fosse, era real. E estava lá fora. Mas se eu não havia imaginado as avarias do neon, o que realmente acontecerá naquela noite? Será que minha visão, ou minha memória, tinham sido alteradas de algum modo? Depois de um momento, uma série de perguntas secundárias tomou conta da minha cabeça. O que ele queria dessa vez? Será que tinha ligação com a garota que estava do lado de fora da Victoria's Secret? Como sabia que eu ia fazer compras no cais? O fato de estar com uma máscara de esquiador indicava algum planejamento, isto é, ele sabia de antemão onde eu estaria. E não queria que eu reconhecesse seu rosto. Você contou para alguém que a gente ia fazer compras? Perguntei a véi repentinamente. Ela ajeitou um travesseiro atrás do pescoço, tentando ficar mais confortável. Contei para a mamãe. Só para ela? Para mais ninguém? Posso ter mencionado para Elliot. Subitamente, parecia que meu sangue tinha parado de circular. Você contou para Elliot? Qual é o problema? Tem algo que eu preciso contar para você, disse muito séria. Lembra a noite em que eu dirigi o neon até em casa e atropelei um veado? Sim. Disse ela, franzindo o rosto. Não era um veado. Era um cara. Um cara com uma máscara de esquiador. Não brinca, sussurrou. Está querendo me dizer que o ataque que eu sofri não foi aleatório? Quer dizer que esse sujeito quer alguma coisa de mim? Não, calma. Ele quer alguma coisa de você. Eu estava vestindo sua jaqueta. Ele pensou que eu fosse você. Senti o corpo pesado como chumbo. Depois de segundos em silêncio, ela disse. Você tem certeza de que não disse nada para Pat sobre as compras? Porque, pensando bem, acho que o cara tinha o jeito do Pat. Meio alto. Meio esguio. Meio forte. Meio sexy. Isso se descontarmos a agressão. Os olhos de Pat não são cinzentos como carvão. São pretos. Destaquei, mas percebi com desconforto que tinha contado a Pat que íamos fazer compras no cais. Véi levantou os ombros demonstrando indecisão. Talvez os olhos dele fossem pretos. Não consigo lembrar. Aconteceu muito rápido. Mas tenho certeza sobre o revólver, disse prestativa. Estava apontado para mim. Bem para mim. Mexi mentalmente com algumas peças daquele quebra-cabeça. Se Pat tivesse atacado véi, ele devia tê-la visto saindo da loja com minha jaqueta e pensado que era eu. Quando descobriu que estava seguindo a garota errada, deu coronhadas em véi por estar furioso e desapareceu. O único problema era que eu não conseguia imaginar Pat machucando véi. Parecia fora do perfil dele. Além disso, ele supostamente passaria a noite inteira numa festa. O sujeito que a atacou parecia um pouco com Elliot? Perguntei.
Observei véi meditar sobre o assunto. Não sabia qual era a droga que ela estava tomando, mas seu raciocínio parecia mais lento. Dava para praticamente ouvir as engrenagens do cérebro entrando em ação. Tinha uns 10 quilos a menos e uns 10 centímetros a mais do que Elliot. A culpa é toda minha, disse. Nunca deveria ter permitido que você saísse da loja com a minha jaqueta. Eu sei que você não vai querer ouvir isso, disse véi, que parecia lutar contra um bocejo provocado pela medicação. No entanto, quanto mais penso no assunto, mais semelhanças vejo entre Pat e o sujeito que me atacou. Mesmo corpo, mesmas pernas longas. Péssimo que não haja nada sobre ele na pasta do arquivo da escola. Precisamos de um endereço. Precisamos investigar a área. Precisamos encontrar uma vizinha velhinha e crédula que possa ser convencida a montar uma webcam na janela, apontada para a casa dele. Porque tem algo errado com Pat. Jura que acredita que Pat pode ter feito isso com você? Perguntei, ainda sem estar convencida. Véi mordeu o lábio. Acho que ele está escondendo algo. Algum fato importante. Eu não iria contradizê-la. Véi se afundou no leito. Meu corpo está formigando. Estou me sentindo toda bem. Não temos um endereço, lembrei, mas sabemos onde ele trabalha. Está pensando no mesmo que eu? Véi perguntou, e seus olhos brilharam um instante, apesar da névoa de sedação química. Considerando as experiências anteriores, espero que não. A verdade é que precisamos exercitar nossos talentos de detetive, disse véi. Se a gente não pratica, perde a habilidade, é o que o técnico diz. Precisamos descobrir mais coisas sobre o passado de Pat. Ei, aposto que, se documentarmos tudo, o técnico vai nos dar pontos extras. Muito duvidoso, porque se véia estivesse envolvida a investigação muito provavelmente esbarraria em alguma ilegalidade. Sem falar que o trabalho em questão não tinha nenhuma relação com biologia. Nem a mais remota ligação. O leve sorriso que véia arrancara de mim desapareceu. Por mais divertido que fosse tentar manter o humor diante da situação, eu estava assustada. O cara com a máscara disse que ainda estava lá fora, planejando o próximo ataque. Até que fazia algum sentido imaginar que Pat talvez soubesse o que estava acontecendo. O cara com a máscara pulou na frente do neon um dia depois de Pat ter se tornado meu parceiro em biologia. Talvez não fosse coincidência. Bem naquele momento a enfermeira apareceu na porta, somente a cabeça à vista. São 8 horas, disse, batendo no relógio de pulso. Acabou o horário de visita. Já vou sair, falei. Logo que passos se afastaram pelo corredor, tranquei a porta do quarto de véi. Queria a privacidade antes de lhe contar sobre a investigação de assassinato que envolvia Elliot. Porém, quando voltei para a cama, estava claro que a medicação tinha surtido efeito. Lá vem, disse véi com uma expressão de pura felicidade. A onda da droga, a qualquer momento, uma onda de calor. Tchauzinho, senhora Dor. Véi. Toque, toque. Tenho uma coisa importante para dizer. Toque, toque. É sobre Elliot. Toque, toou, e falou como se estivesse cantando. Suspirei. Quem bate? Chu. Quem é Chu? Chu e F alguém chora, mas não sou eu. Ela começou a gargalhar histericamente. Percebi que era inútil insistir no assunto. Ligue para mim amanhã, eu disse, depois que você tiver alta. Abri o zíper da mochila. Antes que eu esqueça, trouxe seu dever de casa. Onde quer que eu deixe? Ela apontou a lixeira. Vai ficar muito bem guardado. Estacionei o Fiat na garagem e pus as chaves no bolso. Não havia estrelas no céu no caminho de casa e, como era de se esperar, uma chuva fraca começou a cair. Puxei a porta da garagem, abaixando-a até o chão e trancando-a, entrei pela cozinha. Uma luz estava acesa no andar de cima, e um minuto depois mamãe desceu a escada correndo e me abraçou. Mamãe tem cabelos escuros e ondulados e olhos verdes. É mais baixa que eu uns 2 centímetros, mas temos a mesma estrutura óssea. Ela sempre cheira ao perfume Love, de Ralph Lauren. Estou tão feliz que você esteja em segurança, disse, apertando-me com força. Mais ou menos em segurança, pensei. Capítulo 13. Às 7 da noite seguinte, o estacionamento do Borderline estava lotado. Depois de passar quase uma hora implorando, convencemos os pais de véi de que precisávamos comemorar a primeira noite dela fora do hospital com pimentas recheadas e daiquiris de morango, sem álcool.
Pelo menos, foi o que dissemos. Mas tínhamos outras motivações. Espremi o neon numa vaga apertada e desliguei o motor. Eca! Exclamou véi quando tirei as chaves e meus dedos esbarraram nos dela. Será que você poderia suar só um pouquinho mais? Estou nervosa. Puxa, eu nem imaginava. Olhei sem querer para a porta. Sei no que você está pensando, disse véi, apertando os lábios. E a resposta é não. De jeito nenhum. Você não sabe no que estou pensando. Véi beliscou meu braço. Ah, sei, sim. Eu não ia fugir, disse, não eu. Mentirosa. Terça-feira era dia de folga de Pat, e véi me convenceu de que seria a ocasião perfeita para fazer perguntas aos colegas dele. Imaginei-me rebolando até o bar, lançando para o barman um olhar recatado à la Marcy Millar, e depois de alguma lenga-lenga desviando o assunto para Pat. Eu precisava do endereço residencial. Precisava saber se ele já tinha sido preso. Precisava saber se tinha alguma ligação com o cara com a máscara de esquiador, por mais tênue que fosse. E precisava descobrir qual era a relação do cara com a máscara de esquiador e da garota misteriosa com a minha vida. Olhei dentro da bolsa, verificando se a lista de perguntas que eu tinha preparado ainda estava comigo. Um dos lados do papel tinha perguntas sobre a vida pessoal de Pat. O outro, dicas de paquera. Só para garantir. Ei, exclamou véi. O que é isso? Nada, disse eu, dobrando a lista. Véi tentou arrancar a folha da minha mão, mas fui mais rápida e a enfiei na bolsa antes que ela pudesse pegada. Regra número 1, ensinou véi. Não se sai por aí com dicas de paquera. Toda regra tem uma exceção. E você não é essa exceção. Véi pegou 2 sacolas de supermercado do banco traseiro e saiu do carro. Logo que saltei, ela usou o braço bom para jogar para mim as 2 sacolas, que estavam pousadas sobre o neon. O que é isso? Perguntei, pegando as sacolas. Alguém dera um nó nas alças e eu não conseguia ver o que havia dentro, mas a ponta inconfundível de um salto-agulha ameaçava perfurar o plástico. Tamanho 38. Pele de tubarão. Fica mais fácil interpretar o papel quando se está vestida de acordo. Não consigo andar com saltos altos. Que bom que eles não são altos. Parecem altos, exclamei, observando o salto aparente. Quase 12 centímetros. Com mais de 10 centímetros, alto já não se aplica. Que beleza! Se eu não quebrasse meu pescoço, poderia me humilhar tentando seduzir os colegas de trabalho de Pat para que me contassem os segredos dele. Então, disse véi enquanto caminhávamos pela calçada até a porta principal. Eu meio que convidei algumas pessoas. Quanto mais, melhor, certo? Quem você convidou? Perguntei, sentindo meu estômago se apertar com maus pressentimentos. Jules e Elliot. Antes que eu tivesse tempo de contar para véi quanto eu achava a ideia ruim, ela me disse. Hora da verdade, andei saindo com Jules. Em segredo. O quê? Você precisa ver a casa dele. Deixa para trás até Bruce Wayne. Os pais dele devem ser chefões do tráfico na América do Sul ou então pertencem a uma família tradicional de milionários. Como ainda não os conheci, não sei. Eu estava sem palavras. Minha boca abriu e fechou, mas nada saiu. Quando isso aconteceu? Finalmente consegui perguntar. Logo depois daquela fatídica manhã no Enzo. Fatídica? Véi, você nem imagina. Espero que eles tenham chegado primeiro e reservado uma mesa, disse. Véi esticando o pescoço ao observar a multidão aglomerada perto da porta. Não quero esperar. Estou a 2 minutinhos de morrer de fome. Agarrei o cotovelo bom de véi e a puxei para o canto. Tem uma coisa que eu preciso lhe contar. Sei, disse ela. Você acha que há uma chance mínima de Elliot ter me atacado no domingo à noite? Bem, você confundiu Elliot com Pat. E depois das investigações de hoje, os fatos vão me apoiar. Acredite em mim, quero saber tanto quanto você quem me atacou. Talvez mais. Virou um assunto pessoal. E enquanto estamos dando conselhos uma para a outra, deixe eu lhe dar um. Fique longe de Pat. Por segurança. Fico feliz por você ter chegado a essa conclusão, disse laconicamente. Mas tem uma coisa. Encontrei uma matéria no jornal. A porta do Borderline se abriu. Uma lufada de ar quente nos envolveu, trazendo o cheiro de limão e coentro e o som dos mariachi nos alto-falantes.
Bem-vindos ao Borderline, saudou a recepcionista. São apenas 2 lugares? Elliot estava postado atrás dela, dentro do saguão à meia luz. Nós nos vimos ao mesmo tempo. A boca dele abriu um sorriso, mas não pareceu sincero. Senhoritas, disse ele, esfregando as mãos enquanto se aproximava. Maravilhosas como sempre. Minha pele ficou arrepiada. Onde está seu cúmplice? Perguntou Véi, passando os olhos pelo saguão. Lanternas de papel pendiam do teto, e um mural que retratava uma aldeia mexicana ocupava 2 paredes. Todos os lugares estavam ocupados. Não havia sinal de Jules. Más notícias, disse Elliot. O cara está doente. Terão de se contentar comigo. Doente? Quis saber Véi. O que ele tem? Que tipo de desculpa é essa? Doente de uma forma que as coisas saem por uma ponta e outra. Véi tampou o nariz. Excesso de informação. Ainda estava com dificuldades para aceitar o fato de que estava acontecendo algo entre Véi e Jules. Jules parecia mal-humorado, introspectivo e completamente desinteressado na companhia de Véi ou de qualquer outra pessoa. Não me sentia minimamente à vontade com a ideia de que Véi ficasse a sós com Jules. Não necessariamente por ele ser desagradável ou pelo fato de saber pouco sobre ele, mas por causa da única informação que eu tinha: ele era muito amigo de Elliot. A recepcionista retirou 3 cardápios de uma caixa e nos levou até um reservado tão próximo da cozinha que eu podia sentir o calor dos fornos atravessando as paredes. À nossa esquerda estava o buffet de molhos. À direita, portas de vidro umedecidas pela condensação conduziam ao pátio interno. Minha blusa de algodão já grudava nas costas. O suor talvez fosse reação mais às notícias sobre Véi e Jules do que ao calor. Que tal? Perguntou a garçonete, gesticulando na direção do reservado. Está ótimo, disse Elliot, tirando a jaqueta de couro. Adoro esse lugar. Se o ambiente não fizer você suar, a comida com certeza fará. A recepcionista abriu um sorriso. Você já esteve aqui antes. Que tal começar com chips e o novíssimo molho com jalapeno? É o mais picante da casa. Eu gosto de tudo bem quente, disse Elliot. Eu tinha quase certeza de que ele estava sendo ambíguo. Eu tinha sido generosa demais ao achar que ele não se nivelava com Marcie. Eu tinha sido generosa demais em relação ao seu caráter. Ponto. Principalmente agora que eu sabia que ele escondia no armário uma investigação criminosa e sabe-se lá quantos esqueletos. A recepcionista o brindou com um olhar de avaliação. Volto já com chips e molho. A garçonete logo vai estar aqui para anotar seus pedidos. Véi desabou primeiro no banco. Deslizei para junto dela e Elliot sentou-se à minha frente. Nossos olhares se encontraram, e havia algo de sinistro no dele. Provavelmente ressentimento. Talvez até hostilidade. Fiquei pensando se ele sabia que eu tinha visto a matéria. Púrpura é a sua cor, Nora, disse ele, acenando para meu cachecol enquanto eu o tirava do pescoço e o amarrava na alça da bolsa. Deixa seus olhos mais brilhantes. Véi cutucou meu pé. Ela realmente acreditava que ele estava fazendo um elogio. E aí, eu disse para Elliot com um sorriso artificial, por que não nos conta sobre Kingorno Prep? Sim, intrometeu-se Véi. Existem sociedades secretas por lá? Como no cinema? Não há muito o que dizer, falou Elliot. Ótima escola. Final da história. Ele pegou o menu e o examinou. Alguém está interessado em uma entrada? Por minha conta. Se é tão boa, por que você pediu transferência? Mantive os olhos nos dele, sem recuar. Arqueei as sobrancelhas ligeiramente, em desafio. Um músculo da mandíbula de Elliot saltou logo antes de ele abrir um sorriso. Pelas garotas. Ouvi dizer que as daqui eram bem mais legais. O boato se provou verdadeiro. Ele piscou para mim, e uma sensação gelada percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Por que Jules não pediu transferência também? Perguntou Véi. Poderíamos nos tornar o Quarteto Fantástico, só que com mais poderes. O Quarteto Fenomenal. Os pais de Jules são obcecados pela educação dele. Chamar seus estudos de intenso seria pouco. Juro por Deus, ele vai direto para o topo. Ninguém pode segurá-lo. Quer dizer, confesso que sou bom aluno. Melhor do que a maioria. Mas ninguém barra Jules. Ele é o deus dos estudos. O ar sonhador voltou a tomar conta dos olhos de Véi. Nunca me encontrei com os pais de Jules, disse ela.
Nas 2 vezes em que fui até a casa dele, estavam fora da cidade ou trabalhando. Trabalham muito, anuiu Elliot, voltando a examinar o menu, dificultando que eu lesse qualquer coisa em seu olhar. Onde trabalham? Perguntei. Elliot deu um longo gole no copo d'água. Parecia que estava ganhando tempo para pensar em uma resposta. Diamantes. Passam muito tempo na África e na Austrália. Não sabia que a Austrália era importante no negócio de diamantes, disse eu. É. Nem eu, disse Véi. De fato, eu tinha quase certeza de que na Austrália não havia diamantes. Ponto. Por que moram no Maine? Perguntei. Por que não estão na África? Elliot estudou. Menu com mais afinco. O que vão querer? Estou achando que as fajitas de carne parecem boas. Se os pais de Jules estão no ramo dos diamantes, aposto que sabem tudo sobre como escolher o anel de noivado perfeito, disse Véi. Sempre quis um solitário com corte esmeralda. Chutei Véi por debaixo da mesa. Ela me atacou com o garfo. Ai! Eu disse. Nossa garçonete parou na ponta da mesa por tempo suficiente para perguntar se queríamos alguma bebida. Elliot olhou por sobre o menu, primeiro para mim e depois para Véi. Coca Diet, disse Véi. Água com rodelas de limão, por favor, disse eu. A garçonete voltou surpreendentemente rápido com as bebidas. Sua volta foi minha deixa para sair da mesa e iniciar a primeira etapa do plano, algo de que Véi fez questão de me lembrar com uma nova garfada, dessa vez debaixo da mesa. Véi, me disse entre os dentes, você gostaria de ir comigo até o banheiro? Subitamente, não queria ir adiante com o plano. Não queria deixar Véi sozinha com Elliot. O que eu queria era arrastá-la dali, contar tudo sobre a investigação do assassinato e então encontrar alguma forma de fazer Elliot e Jules desaparecerem da nossa vida. Por que você não vai sozinha? Disse Véi. Acho que seria o melhor plano. Ela inclinou a cabeça na direção do bar e movimentou os lábios num vá sem som, enquanto fazia gestos discretos debaixo da mesa. Eu planejava ir sozinha, mas realmente preferia que você viesse comigo. O que acontece com as garotas? Disse Elliot, sorrindo para nós duas. Juro. Nunca conheci uma garota que pudesse ir sozinha ao banheiro. Ele se curvou para frente e deu um sorriso cúmplice. Contém para mim o segredo. Falando sério, pago $5 para cada uma. Ele tateou o bolso traseiro. Desce se eu puder ir junto e ver como é. Véi abriu um sorriso maroto. Tarado. Não se esqueça disso aqui, ela exclamou, empurrando as sacolas de supermercado em meus braços. As sobrancelhas de Elliot se levantaram. Lixo, explicou Véi com um toque de malícia. Nossa lixeira está cheia. Minha mãe perguntou se eu poderia jogar isso fora, já que ia mesmo sair. Elliot não parecia acreditar nela, e Véi não parecia se importar. Levantei com os braços carregados de adereços e engoli minha intensa frustração. Desviando-me das mesas, peguei o corredor que conduzia até os banheiros. Era pintado com a cor da terracota e decorado com maracás, chapéus de palha e bonecos de madeira. Estava mais quente ali, então sequei a testa. O plano agora era concluir tudo o mais rápido possível. Tão logo eu voltasse à mesa, inventaria uma desculpa para ir embora e arrastaria Véi. Com ou sem o consentimento dela. Depois de olhar por baixo das 3 cabines do banheiro feminino e confirmar que eu estava sozinha, tranquei a porta principal e despejei o conteúdo das sacolas na bancada. Uma peruca loura platinada, um sutiã púrpura de sustentação, um tomara que caia preto, uma minissaia com lantejoulas, meias arrastão rosa choque e um par de sapatos de salto agulha tamanho 38 de pele de tubarão. Enfiei o sutiã, o tomara que caia e as meias de volta nas sacolas. Depois de tirar os jeans, vesti a minissaia. Escondi o cabelo sob a peruca e passei batom. Dei o toque final com uma generosa camada de gloss ultra brilhante. Você consegue, disse para meu reflexo no espelho, fechando a tampa do gloss e juntando os lábios para espalhar o brilho. Você consegue dar uma de Marci Millar. Seduzir homens em troca de segredos. Não pode ser difícil. Descalcei com os pés os mocassins, coloquei-os dentro de uma sacola com meus jeans e então empurrei a sacola para baixo da bancada, fora de vista. Além disso, prossegui, não há nada de errado em sacrificar um pouquinho de orgulho em nome da inteligência. Se quisesse encarar a situação com morbidez, poderia até dizer que sua vida estará em risco se você não obtiver respostas. Porque tem alguém por aí querendo lhe fazer mal, goste da ideia ou não. Balancei os sapatos diante dos olhos. Não eram a coisa mais feia que eu já tinha visto na vida.
De fato, poderiam até ser considerados sexy. Uma versão de tubarão em Cold Water, no Maine. Prendi as tiras e pratiquei caminhada com eles, dando várias voltas pelo banheiro. 2 minutos depois, acomodei-me em uma banqueta no balcão do bar. O barman me examinou. 16 anos? Chutou. 17? Parecia 10 anos mais velho do que eu e tinha entradas no cabelo castanho, que mantinha bem raspado. Tinha uma argola de prata pendurada no lóbulo da orelha direita. Camiseta branca e jeans leves. Não era feio, também não era bonito. Não vim beber sem ter idade para isso, exclamei alto, para ser ouvida apesar da música e das conversas à nossa volta. Estou esperando um amigo. Daqui tenho vista privilegiada para a porta. Retirei a lista de perguntas da bolsa e disfarçadamente coloquei o papel embaixo do saleiro de vidro. O que é isso? Perguntou o barman, enxugando as mãos em uma toalha e acenando para a lista. Escondi melhor a lista embaixo do saleiro. Nada, disse, com ar de inocência. Ele ergueu uma sobrancelha. Decidi ser flexível com a verdade. É uma lista, de compras. Preciso passar no mercado e comprar uns itens para minha mãe no caminho para casa. O que houve com a história da paquera? Perguntei para mim mesma. O que aconteceu com Marci e Millar? Ele me examinou atentamente, fato que não considerei totalmente negativo. Depois de 5 anos neste emprego, fiquei muito bom em identificar mentirosos. Não sou uma mentirosa. Talvez estivesse mentindo há um momento, mas foi só uma mentirinha. Uma mentirinha não faz de mim uma mentirosa. Você parece uma repórter, disse ele. Trabalho para o e-zine da minha escola. Queria bater em mim mesma. Repórteres não costumam despertar a confiança das pessoas. As pessoas geralmente suspeitam de repórteres. Mas não estou trabalhando hoje, emendei rapidamente. Hoje é só diversão. Nenhum trabalho. Nenhum objetivo oculto. Absolutamente nada. Depois de alguns segundos de silêncio, resolvi que a melhor saída era seguir com o plano. Limpei a garganta e disse. Há muitos alunos do ensino médio trabalhando no Borderline? Tem um bocado deles, sim. Recepcionistas e assistentes de garçom e vagas parecidas. Jura? Disse, fingindo surpresa. Talvez eu conheça alguns deles. Diga os nomes, vamos lá. O barman dirigiu o olhar para o teto e cocou a barba por fazer no queixo. A expressão vazia não me inspirava confiança. Sem falar que eu não tinha muito tempo. Elliot poderia derramar drogas letais no refrigerante Diet de véi. E Pat Cipriano? Perguntei. Ele trabalha aqui? Pat? É, ele trabalha aqui. Uma ou outra noite nos fins de semana. Ele estava trabalhando no domingo à noite? Tentei não parecer curiosa demais. Mas precisava saber se era possível que Pat estivesse no cais. Ele dissera que tinha uma festa na costa, mas talvez tivesse mudado de plano. Se alguém confirmasse que ele estava trabalhando na noite de domingo, eu poderia eliminar a possibilidade de ele estar envolvido na agressão à véi. Domingo? Mais coçadas no queixo. As noites acabam se misturando. Tente as recepcionistas. Uma delas vai lembrar. Todas dão risinhos e ficam meio maluquinhas quando ele está por perto. Ele sorriu como se, de algum modo, eu fosse me identificar com as moças. Você por acaso teria acesso à ficha dele? Perguntei. Em especial ao endereço residencial. A resposta seria não. Só por curiosidade. Você saberia me dizer se aqui contratam pessoas com ficha criminal? Ficha criminal? Ele deu uma gargalhada. Você está brincando? Tudo bem, talvez não por um crime, mas quem sabe por uma contravenção? Ele espalmou as mãos sobre o balcão e se inclinou para a frente. Não. O tom mudou, e ele parecia insultado. Que bom. É muito bom saber. Mudei de posição na banqueta e senti a pele das minhas coxas descolar do vinil. Eu estava suando. Se a regra número 1 da paquera era não usar listas, eu estava bem certa de que a regra número 2 era não suar. Consultei a lista. Você sabe se Pat já recebeu alguma ordem judicial? Se ele esteve envolvido em episódios de perseguição? Suspeitei que o barman estava ficando cismado comigo e por isso resolvi derramar todas as perguntas de uma vez em um último esforço antes que ele resolvesse me mandar embora do bar, ou, ainda pior,
me mandasse para fora do restaurante por perturbação da paz e comportamento suspeito. Ele tem namorada? Balbuciei. Pergunte a ele, ele disse. Pestanejei. Ele não está trabalhando hoje. Meu estômago ficou embrulhado diante do sorriso do barman. Ele não está trabalhando hoje, está? Perguntei com a voz esganiçada. Ele costuma ter folga às terças. Normalmente. Mas está substituindo Benji. Benji foi para o hospital. Apêndice supurado. Você quer dizer que Pat está aqui? Agora? Olhei para trás, mexendo na peruca de modo a disfarçar meu perfil enquanto examinava o salão à procura dele. Ele entrou na cozinha há alguns minutos. Eu já estava descendo da banqueta. Acho que deixei o motor do carro ligado. Mas foi ótimo conversar com você. Corri para o banheiro o mais rápido que pude. Tranquei a porta assim que entrei, respirei fundo algumas vezes, as costas contra a porta. Em seguida, fui até a pia e joguei água fria no rosto. Pat descobriria que eu tinha tentado espioná-lo. Meu desempenho magnífico garantiria isso. À primeira vista parecia ruim, porque era bem humilhante. Mas ao pensar melhor sobre o assunto precisei considerar o fato de que Pat era uma pessoa muito reservada. Pessoas reservadas não gostavam que fuxicassem sua vida. Como reagiria quando descobrisse que eu estava examinando a vida dele com uma lupa? E agora eu questionava a razão de ter ido ali, pois lá no fundo eu não acreditava que Pat fosse o cara com a máscara de esquiador. Talvez ele tivesse segredos sombrios e perturbadores, mas correr por aí vestido com uma máscara de esqui não estava em seu repertório. Fechei a torneira e, quando olhei de volta para o espelho, o rosto de Pat estava refletido nele. Soltei um grito e me virei. Ele não estava sorridente e não parecia estar se divertindo muito. O que você está fazendo aqui? Eu disse ofegante. Eu trabalho aqui. Eu quero dizer aqui dentro. Não sabe ler? Tem uma placa na porta. Estou começando a achar que você tem me seguido. Basta eu me virar e lá está você. Queria dar uma volta com Véi, lhe expliquei. Ela esteve internada no hospital, meu tom era defensivo. Estava certa de que isso só me fazia parecer mais culpada. Nunca imaginei que o encontraria. Supostamente, essa é sua noite de folga. E que história é essa? Basta eu me virar e lá está você. Os olhos de Pat eram penetrantes, intimidantes, devoradores. Calculavam o peso de cada uma das minhas palavras, de cada um de meus movimentos. Quer explicar o motivo desse cabelo brega? Disse ele. Arranquei a peruca e a joguei na pia. Quer explicar por onde você andou? Perdeu os 2 últimos dias de aula. Eu tinha quase certeza de que Pat não revelaria o que andara fazendo, mas ele respondeu. Andei jogando paintball. E o que você estava fazendo no bar? Conversando com o barman. É crime? Apoiei uma das mãos sobre a pia e levantei o pé para desafivelar o sapato. Curvei-me ligeiramente, e então a lista de perguntas escorregou do decote e caiu no chão. Fiquei de joelhos para pegá-la, mas Pat foi mais rápido. Segurou-a sobre a cabeça enquanto eu pulava, tentando recuperá-la. Devolva. Gritei. Existem ordens judiciais contra Pat? Leu ele. Pat é um criminoso. Devolva isso. Guinchei furiosamente. Pat soltou uma gargalhada suave, e eu sabia que ele tinha visto a pergunta seguinte. Pat tem namorada? Pat colocou o papel no bolso traseiro. Eu estava profundamente tentada a recuperá-lo, apesar da localização. Ele se apoiou na pia e olhou em meus olhos. Se você está procurando informações, prefiro que faça as perguntas para mim. Essas perguntas, gesticulei na direção do lugar onde ele as havia guardado, eram uma piada. Véi as escreveu. Acrescentei então com uma inspiração súbita, é tudo culpa dela. Conheço sua letra, Nora. Ok, tudo bem. Comecei a procurar uma resposta inteligente, mas levei tempo demais e perdi a chance. Nenhuma ordem judicial, disse ele. Nenhum crime. Levantei o queixo. Namorada? Disse para mim mesma que não me importava com a resposta dele. Qualquer uma estava boa para mim. Não é da sua conta. Você tentou me beijar, lembrei a ele. Passou a ser da minha conta. O esboço de um sorriso travesso pairou no canto da boca dele. Tive a impressão de que ele estava se lembrando de todos os detalhes daquele quase beijo, inclusive do meu suspiro/gemido.
Tenho uma ex-namorada, disse ele, depois de um momento. Senti um frio no estômago quando um pensamento subitamente invadiu minha mente. Será que a garota no Delphi Seaport na Victoria's Secret era a ex-namorada de Pat? E se ela tivesse me visto conversando com Pat no fliperama e, erradamente, presumido que havia algo mais entre nós? Se ela ainda se sentisse atraída por Pat, faria sentido que tivesse ciúme suficiente para me seguir. Algumas peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar. E então Pat falou. Mas ela não está aqui. O que você quer dizer com isso? Ela se foi. Nunca mais vai voltar. Você está me dizendo que ela morreu? Perguntei. Pat não negou. Meu estômago subitamente parecia pesado e embrulhado. Não esperava por aquilo. Pat teve uma namorada e ela estava morta. A porta do banheiro feminino estremeceu com alguém tentando entrar. Eu tinha esquecido que trancar a porta. O que me fez pensar em como Pat conseguirá entrar. Ou ele tinha uma chave ou havia outra explicação. Uma explicação que eu provavelmente não gostaria de saber, do tipo deslizar por baixo da porta como ar. Como fumaça. Preciso voltar ao trabalho, disse Pat. Ele me deu uma conferida que demorou um pouco abaixo dos quadris. Saia de matar. Pernas de matar. Antes que eu conseguisse formular um único pensamento coerente, ele já havia atravessado a porta. A senhora que esperava para entrar olhou para mim e então para Pat, que desapareceu pelo corredor. Meu bem, disse ela, ele parece ser escorregadio como sabão. Boa descrição, resmunguei. Ela ajeitou o cabelo curto e grisalho. Uma garota bem que adoraria se ensaboar num sabão daqueles. Depois de trocar de roupa, voltei para o reservado e me ajeitei ao lado de Véi. Elliot checou o relógio e levantou as sobrancelhas ao olhar para mim. Desculpem-me pela demora. Perdi alguma coisa? Não, disse Véi. Tudo na mesma, tudo na mesma. Ela bateu em meu joelho e a pergunta implícita era, e aí? Antes que eu pudesse devolver a cutucada, Elliot disse. A garçonete passou por aqui. Pedi um burrito apimentado para você. Um sorriso assustador abriu-se na sua boca. Vi a oportunidade. Para falar a verdade, não sei se estou com fome. Forcei uma cara de enjoo que não era tão falsa assim. Acho que peguei a doença de Jules. Puxa vida, disse Véi. Você está bem? Balancei negativamente a cabeça. Vamos procurar a garçonete e pedir a comida para a viagem, sugeriu Véi, procurando as chaves na bolsa. E eu? Disse Elliot, meio brincando, meio a sério. Fica para uma próxima? Disse Véi. Bingo, pensei. Capítulo 14. Voltei para casa um pouco antes das 8. Virei a chave na fechadura, agarrei a maçaneta e empurrei a porta com o quadril. Tinha ligado para minha mãe algumas horas antes do jantar. Ela estava no escritório, resolvendo alguns problemas, e não sabia muito bem quando chegaria. Eu esperava encontrar a casa silenciosa, escura e fria. No terceiro empurrão, a porta se abriu, eu joguei a bolsa na escuridão e lutei com a chave que ainda estava presa na fechadura. Desde a noite em que Pat passará por lá, a fechadura andava de mau humor. Fiquei pensando se Dorothea já havia percebido isso. Me devolva, essa porcaria de chave, eu disse, até finalmente conseguir. O relógio de pêndulo no corredor deu a hora e 8 batidas reverberaram no silêncio. Eu estava entrando na sala de estar para acender o fogo no aquecedor a lenha quando ouvi um farfalhar de tecido e um rangido baixo do outro lado do cômodo. Nora. Disse minha mãe, jogando para o lado um cobertor e ajeitando-se para ficar sentada no sofá. O que está acontecendo? Uma de minhas mãos estava sobre o coração, e a outra estava espalmada na parede, na qual me apoiei. Você me assustou. Eu adormeci. Se tivesse ouvido você entrar, teria dito alguma coisa. Ela afastou o cabelo do rosto e piscou sonolenta. Que horas são? Desabei na poltrona mais próxima e tentei recuperar a frequência cardíaca normal. Minha imaginação havia enxergado um par de olhos cruéis atrás de urna máscara de esquiador. Agora que eu tinha certeza de que ele não era invenção minha, sentia uma vontade avassaladora de contar tudo para minha mãe, do momento em que ele pulou diante do neon até a agressão a Véi. Ele estava me perseguindo e era violento. Precisávamos de novas fechaduras nas portas. E parecia lógico envolver a polícia. Eu me sentiria muito mais segura com uma viatura estacionada na calçada.
Estava esperando um pouco para tocar no assunto, disse mamãe, interrompendo minha sequência de pensamentos, mas acho que não vai haver um momento perfeito para falar disso. Franzi o senho. O que está acontecendo? Ela soltou um suspiro longo e preocupado. Estou pensando em colocar o casarão à venda. O quê? Por quê? Estamos batalhando há um ano, e não estou ganhando tanto quanto eu esperava. Já pensei em arranjar um segundo emprego, mas, honestamente, não sei se o dia tem tantas horas assim. Ela riu sem nenhum vestígio de humor. O salário de Dorothea é modesto, mas é um dinheiro a mais que não temos. A única alternativa que consigo conceber é a mudança para uma casa menor. Ou para um apartamento. Mas esta é a nossa casa. Todas as lembranças estavam ali. As memórias do meu pai estavam ali. Não podia acreditar que ela não sentisse o mesmo. Eu faria o que fosse necessário para permanecer ali. Vou esperar mais 3 meses, disse ela. Mas não quero alimentar esperanças. Naquele momento, eu soube que não podia falar para minha mãe sobre o cara com a máscara de esquiador. Ela abandonaria o emprego no dia seguinte. Arranjaria um trabalho nas redondezas e não teríamos escolha senão vender a casa. Vamos falar de um assunto mais agradável, disse mamãe, forçando um sorriso. Como foi o jantar? Ótimo, disse eu com má vontade. E véi? Como ela está se recuperando? Ela vai poder voltar para a escola amanhã. Mamãe sorriu ironicamente. Que bom que ela quebrou o braço esquerdo. Se não, não poderia fazer anotações em sala, e posso apenas imaginar como seria decepcionante para ela. Ah! Eu disse. Vou preparar um chocolate quente. Fiquei de pé e apontei para a cozinha, por cima do ombro. Quer? Acho uma ótima ideia. Vou acender o fogo. Depois de uma rápida ida à cozinha para juntar canecas, açúcar e a lata de chocolate, voltei e encontrei mamãe com a chaleira de água sobre o fogão a lenha. Sentei-me no braço do sofá e lhe entreguei a caneca. Como soube que estava apaixonada por papai? Perguntei, esforçando-me para empregar um tom casual. Sempre havia a possibilidade, ao falar de papai, de começarmos uma grande choradeira, algo que eu pretendia evitar. Mamãe acomodou-se no sofá e pousou os pés na mesa de centro. Não soube. Pelo menos até mais ou menos 1 ano depois de termos nos casado. Não era essa a resposta que eu esperava. Então, por que você se casou com ele? Porque achava que estivesse apaixonada. E quando você acha que está apaixonada, fica disposta a insistir e a fazer dar certo até o que se tem virar amor de verdade. Você teve medo? De me casar com ele. Ela riu. Essa foi a parte divertida. Comprar o vestido, reservar a igreja, usar minha aliança de noivado. Pensei no sorriso malicioso de Pat. Você nunca sentiu medo de papai? Sempre que o time dele perdia. Quando os New England Patriots perdiam um jogo, meu pai ia para a garagem e descontava na serra elétrica. 2 outonos antes, ele havia carregado a serra elétrica para o bosque atrás de nossa propriedade, derrubado das árvores e cortado toda a madeira. Ainda tínhamos mais de metade daquela lenha para nos aquecer. Mamãe deu batidinhas ao lado dela no sofá, e eu me aconcheguei ali, descansando a cabeça em seu ombro. Sinto falta dele, falei. Eu também. Tenho medo de esquecer como ele era. Não como ele era nos retratos, mas quando estava por aqui, sábado de manhã, de moletom, preparando ovos mexidos. Mamãe entrelaçou os dedos dela nos meus. Você sempre foi muito parecida com ele. Desde pequena. Verdade? Sentei-me ereta. De que jeito? Ele era bom aluno, muito inteligente. Não era exibido nem extrovertido, mas as pessoas o respeitavam. Papai alguma vez se comportou, de forma misteriosa? Mamãe pareceu pensar antes de responder. Pessoas misteriosas têm muitos segredos. Seu pai era muito transparente. Em algum momento ele foi rebelde? Ela soltou uma gargalhada breve e surpresa. Você consegue imaginar isso? Harrison Gray, o contador mais ético do mundo. Um rebelde? Ela fez uma cara de assombro exagerado. Não mesmo. Ele até usou o cabelo comprido por uns tempos. Era ondulado e louro, parecido a cabelo de surfista. É claro que os óculos com aro de tartaruga estragavam o look. Mas, posso perguntar como entramos nesse assunto? Eu não tinha ideia de como explicar à minha mãe meus conflituosos sentimentos por Pat. Não tinha ideia de como explicar Pat, ponto.
Minha mãe provavelmente esperaria uma descrição que incluísse o nome dos pais, a média acadêmica, os esportes que ele praticava e em quais universidades planejava estudar. Não queria alarmá-la dizendo que podia apostar meu cofre de porquinho que Pat tinha uma ficha criminal. Tem um cara, disse, incapaz de deixar de sorrir ao pensar nele. A gente tem se visto muito ultimamente. Geralmente para assuntos da escola. Ah, um garoto, disse ela num tom de mistério. E aí? Ele é do clube de xadrez? Do conselho estudantil? Da equipe de tênis? Nada, disse. Um nadador. E ele é bonitinho como o Michael Phelps? Naturalmente, sempre preferi o Ryan Lochte no quesito aparência. Cogitei corrigir mamãe, mas, repensando, resolvi que seria melhor não tentar esclarecer. Nadar, não tinha muita diferença, certo? O telefone tocou, e mamãe se esticou no sofá para atendê-lo. 10 segundos de conversa depois ela despencou novamente no assento e bateu com a mão na testa. Não é um problema. Vou passar lá correndo, apanho tudo e levo amanhã bem cedo. Hugo? Perguntei, depois que ela desligou. Hugo era o chefe de mamãe, e dizer que ele ligava o tempo todo era pouco. Uma vez, ele a chamou para trabalhar em um domingo porque não sabia mexer na copiadora. Ele deixou uma papelada por preencher no escritório e precisa que eu vá até lá. Tenho que fazer algumas cópias, mas não vou demorar mais do que 1 hora. Já acabou o dever de casa? Ainda não. Então vou dizer a mim mesma que não íamos mesmo passar mais tempo juntas, ainda que eu pudesse ficar aqui. Ela deu um suspiro e se levantou. Até daqui a 1 hora? Diga ao Hugo que ele precisa lhe pagar mais. Ela riu. Muito mais. Logo que fiquei sozinha em casa, tirei da mesa a louça do café da manhã e abri espaço para os livros. Inglês, História Geral, Biologia. Munida de um lápis número 2 novinho em folha, abri o primeiro livro da pilha e comecei a trabalhar. 15 minutos depois, minha mente rebelou-se, recusando-se a digerir mais um parágrafo sequer sobre o sistema feudal europeu. Fiquei pensando no que Pat estaria fazendo depois de sair do trabalho. Dever de casa? Difícil de acreditar. Pizza e um jogo de basquete na televisão? Talvez, mas não parecia ser seu gênero. Sinuca e apostas no fliperama do Bo? Parecia um bom palpite. Tive uma vontade inexplicável de dirigir até o fliperama e explicar a ele meu comportamento de mais cedo, mas caí na real bem rápido, pelo simples fato de que não havia tempo. Minha mãe voltaria para casa antes que eu concluísse a viagem de meia hora até lá. Sem falar que Pat não era o tipo de cara atrás de quem eu poderia ir assim, sem mais nem menos. Até então, nossos encontros haviam funcionado conforme a vontade dele, e não minha. Sempre. Subi as escadas para trocar minhas roupas por outras mais confortáveis. Empurrei a porta do quarto e cheguei a dar 3 passos para dentro antes de parar bruscamente. As gavetas tinham sido arrancadas da cômoda. As roupas estavam jogadas pelo chão. A cama tinha sido revirada. As portas do armário estavam abertas, pendendo desajeitadamente das dobradiças. Livros e porta-retratos se amontoavam no piso. Vi o reflexo de um movimento na janela do outro lado do quarto e me virei. Ele estava encostado na parede atrás de mim, vestido de negro dos pés à cabeça, usando a máscara de esquiador. Meu cérebro ficou nublado, tentando começar a dizer às pernas que corressem, quando a pessoa disparou para a janela, abriu-a e saltou para fora com grande agilidade. Desci a escada pulando os degraus de 3 em 3. Saltei por cima do corrimão, voei pelo corredor até a cozinha e disquei 911. 15 minutos depois, um carro de polícia chegou na entrada da minha casa. Trêmula, destranquei a porta e deixei que os 2 policiais entrassem. O primeiro era baixo, atarracado, de cabelos grisalhos. O outro, alto e magro, tinha cabelos quase tão escuros quanto os de Pat, mas aparados na altura das orelhas. De uma forma estranha, ele me lembrava um pouco Pat. Feições mediterrâneas, rosto simétrico, olhos observadores. Eles se apresentaram. O policial de cabelos escuros era o detetive Basso. Seu parceiro, o detetive Oshijik. Você é Nora Gray? Perguntou Oshijik. Fiz que sim com a cabeça. Seus pais estão em casa? Minha mãe saiu minutos antes do meu telefonema para o 911. Então está sozinha em casa? Fiz que sim de novo. Por que não nos conta o que aconteceu? Perguntou, cruzando os braços e com os pés afastados, enquanto o detetive Basso caminhava um pouco pela casa para olhar.
Cheguei às 8 e fiz um pouco do dever de casa. Quando fui para o quarto, eu o vi. Estava tudo uma bagunça. Ele virou o quarto de cabeça para baixo. Você o reconheceu? Ele usava uma máscara de esquiador, e as luzes estavam apagadas. Algum sinal? Tatuagens? Não. Altura, peso? Fiz um esforço para consultar minha memória. Não queria reviver o momento, mas era importante que eu me lembrasse de qualquer pista. Altura mediana, só que mais para alto. Mais ou menos a altura do detetive Basso. Ele disse alguma coisa? Balancei a cabeça negativamente. O detetive Basso reapareceu e disse tudo tranquilo para o parceiro. Então foi para o segundo andar. O assoalho rangia no andar de cima à medida que ele caminhava pelo corredor, abrindo e fechando portas. O detetive Oshijik abriu a porta da frente e abaixou-se para examinar a tranca. Essa porta estava destrancada ou quebrada quando você chegou em casa? Não. Usei minha chave para entrar. Minha mãe estava cochilando na sala de estar. O detetive Basso apareceu no alto da escada. Você poderia nos mostrar o que foi danificado? Pediu. O detetive Oshijik e eu subimos a escada juntos. Fui na frente até encontrar o detetive Basso parado na porta do meu quarto, com as mãos nos quadris, inspecionando o interior. Fiquei completamente paralisada, sentindo um formigamento de medo tomar conta de mim. A cama estava arrumada. O pijama, dobrado sobre o travesseiro, do jeito que eu o deixará de manhã. As gavetas da cômoda estavam fechadas, e sobre ela, os porta-retratos cuidadosamente arranjados. O baú aos pés da cama estava fechado. O chão, limpo. As cortinas pendiam arrumadas, uma de cada lado da janela fechada. Você disse que viu um invasor, disse o detetive Basso. Ele me fitava com uma dureza que não deixaria escapar nenhum detalhe. Com olhos especializados em flagrar mentiras. Entrei no quarto, mas faltavam ali o conforto e a segurança. Havia um sinal de violação e ameaça implícito. Apontei para a janela, do outro lado do quarto, tentando manter a mão firme. Quando entrei, ele pulou pela janela. O detetive Basso espiou para fora. Bem distante do chão, observou. Tentou abrir a janela. Você a trancou depois que ele partiu? Não. Eu corri para o andar de baixo e telefonei. Alguém a trancou. O detetive Basso ainda me observava com um olhar cortante, a boca contraída em uma linha. Não sei bem se uma pessoa seria capaz de escapar após um salto desses, disse o detetive Oshijik ao se juntar ao parceiro na beira da janela. Teria sorte se só quebrasse uma perna. Talvez ele não tenha pulado. Talvez tenha descido pela árvore, Gil disse. O detetive Basso virou a cabeça bruscamente. E aí? O que aconteceu, então? Ele desceu ou pulou? Poderia ter passado por você e saído pela porta. Esta seria a opção lógica. É o que eu teria feito. Vou perguntar mais uma vez. Pense com cuidado. Você viu mesmo alguém em seu quarto esta noite? Ele não acreditava em mim. Achava que eu tinha inventado tudo. Por um momento, senti-me tentada a concordar com ele. O que havia de errado comigo? Por que minha noção de realidade estava tão turbulenta? Por que a verdade nunca fazia sentido? Em nome da minha sanidade, disse a mim mesma que não era culpa minha. Era ele. O cara com a máscara de esquiador. Era ele quem estava fazendo aquilo. Eu não sabia como, mas a culpa era dele. O detetive Oshijik rompeu aquele silêncio tenso. Quando seus pais estarão de volta? Moro com a minha mãe. Ela teve que dar uma passada no escritório. Precisamos fazer algumas perguntas às duas, e ele prosseguiu. Fez um gesto para que eu me sentasse na cama, mas balancei a cabeça negativamente. Você terminou com algum namorado recentemente? Não. E drogas? Faz ou já fez uso de drogas? Não. Você mencionou que mora com sua mãe. E seu pai? Onde está? Foi um erro, disse eu. Sinto muito. Não deveria ter ligado. Os dois policiais trocaram olhares. O detetive Oshijik fechou os olhos e massageou as têmporas. O outro, Basso, parecia ter decidido que já desperdiçara tempo demais e estava pronto para esquecer o assunto. Temos coisas a fazer, disse ele. Você vai ficar bem, aqui sozinha, até sua mãe chegar? Eu mal escutei.
Não conseguia tirar os olhos da janela. Como ele fizera aquilo? 15 minutos. Ele teve 15 minutos para dar um jeito de entrar novamente na casa e arrumar o quarto antes de a polícia chegar. E enquanto eu estava no andar inferior. Ao perceber que tínhamos ficado sozinhos na casa, juntos, eu estremeci. O detetive Oshijik me estendeu um cartão de visitas. Você poderia pedir à sua mãe que ligue assim que chegar? Pode deixar que nós encontramos a saída, disse o detetive baço, já quase no corredor.